Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. Galera, chegamos então na nossa 7ª videoaula. Vamos fazer agora então as correções dos exercícios que foram disponibilizados aí nas últimas videoaulas, tudo bem? Então separem os seus materiais, o seu lápis, caderno, borracha para iniciarmos a correção. Se for preciso, volte também nas videoaulas para assistir novamente e relembrar dos conteúdos. Página 34 do livro de vocês, tá? Então vamos aí pensar e resolver a primeira questão. Escreva o que acontece com a água da chuva quando ela cai. O que acontece? Isso daí a gente aprendeu, a gente já falou bastante, né? Para resolver essa questão, a gente precisava de relembrar de dois nomes aí, ó, permeável e impermeável. Tá? Vocês lembram quais a diferença dessas duas palavrinhas? Se não se lembram, voltam lá e assistam às últimas aulas, tá tudo bem? Para relembrar. Então vamos fazer aí as questões que a gente vai relembrando também, tá? Então é para escrever o que vai acontecer com a água da chuva quando ela vai cair. No chão, no solo, na terra, o que acontece? Ela infiltra, não é mesmo? Fácil demais, né? Então olha só, ela penetra na terra. No asfalto, ela escorre, ela não penetra, ela não infiltra, tá? Lembram das imagens lá da avenida? Lembram das consequências de ter um ambiente todo asfaltado, né? Sem o solo exposto, não é mesmo? No chão, né? No solo, a água infiltra, mas no asfalto não. Então, olha só, ela escorre. Nas calçadas, no livro aqui ainda ficou meio vago, porque poderia falar assim, o tipo de calçada. Qual calçada que ele está falando? Como a gente não sabe, a gente coloca ela escorre. Mas lembram que existem calçadas chamadas de calçadas ecológicas. Por quê? Elas têm espaço, né, para o solo ficar exposto, né? Então eles não cimentam toda a calçada, não coloca asfalto, né? Não coloca cimento em toda a calçada. Tem gente que gosta até de plantar, colocar plantinhas, né, na calçada, e isso é extremamente importante, tá? Então vai depender aí de qual calçada, porque existem calçadas que o solo está exposto, tá? Como aqui não está explicando, a gente escreve que a água vai cair e vai escorrer. Por isso, se for uma calçada toda de cimento, né? Que é o que a gente está achando que seja. Ela vai escorrer, então é uma calçada toda de cimento. Do telhado. Pessoal, quando a gente vai desenhar casa, como que é o telhado? É assim, não é mesmo? Por quê? Justamente porque a água escorre. Né? Se o telhado das casas fosse assim, ou assim, né, a água ia acumular, não é mesmo? E isso não pode acontecer, isso porque pode acontecer até um acidente, já pensou? Né? O acúmulo de água lá em cima do seu telhado, né? Não daria certo isso. Então, por isso que o telhado das casas eles são assim, para a água de fato bater e escorrer. Então, a água escorre. Nas folhas das árvores escorre também. Beleza? Então, a água cai lá na folha e vai escorrer. Qual a diferença entre o material que a água penetra e aquele que não a deixam penetrar? O que a gente está falando? Permeável e impermeável, não é mesmo? Conceitos de permeabilidade. O que é permeável ou não? O que a água pode infiltrar ou não? Então, olha só. Os materiais que a água não penetra são impermeáveis. E os que a água penetra são permeáveis. Um exemplo legal, pessoal, é sofá. É sofá mesmo.
né? Sofá que você fica deitado aí quando vai assistir desenho ou filme na sala. Existem os sofás impermeáveis. Ele é até mais caro, pessoal, tá? Depois pergunta para os seus pais por que ele é mais caro. Porque ele é impermeável, como o próprio nome já diz. Só que, pelo fato dele ser impermeável, por exemplo, aconteceu algum acidente, derrubar café, um café líquido, tá? O café lá no sofá, o suco, uma água, que seja, né? Qualquer líquido, como ele é impermeável, o líquido vai correr. O líquido não vai infiltrar no sofá. Desta forma, vai evitar aí que o sofá suje, não é mesmo? Molhe ou até estrague. Por isso que ele é mais caro, tá? Aí um exemplo e uma curiosidade sobre esses materiais impermeáveis. Então temos aí a página 35 agora, tá? Essa experiência é muito legal, pessoal. Muito interessante. Simples, tá? O que, que a gente precisaria? Água, um potinho, dois potinhos, né? E um plástico aqui por cima, tá? Vamos para as questões aí. Por que se formam gotas de água no filme do plástico que está vedando a vasilha? Então, olha só. Você pegou um potinho e colocou uma água embaixo, né? Quente. Colocou plástico e o gelo você coloca por cima. Então, o gelo fica por cima do plástico, tá? Por que que se formou a gota de água, então, no filme? Pessoal, vocês simularam uma chuva. Legal, não é mesmo? Né? Não sei se vocês perceberam isso, mas se não percebeu, né? Vocês fizeram uma chuva sem nem saber. Por quê? Lembram que a chuva é transformação? Líquido, gasoso, gasoso, líquido, líquido, gasoso. Lembram? Então, olha só. Vocês têm o pote com líquido, tá? Ele vai virando vapor d'água, tá? Ele vai transformando em gasoso, não é mesmo? Então, olha só, o líquido, como se fossem os rios, né, os mares, e vai aí evaporando, né? Chegou ali no plástico, como tem o gelo, esfriou ele rapidamente, né? Condensou ali, ou seja, transformou em gasoso para líquido novamente. O que está acontecendo agora? Vai chover, né? Se transformou de gasoso para líquido, acumulou muito vapor d'água. O que é isso então? As nuvens, não é mesmo? Por que a nuvem fica muito preta às vezes? É sinal que vai chover, porque tem muito vapor d'água, tá? Então ali juntou esse vapor d'água, né? Condensou ele todo e começou a pingar. Dependendo da quantidade de água que você usou no seu experimento, o tamanho do pote, vai haver até muitos pingos de água, tá? Muito interessante. Então, por que que se forma? Porque o vapor d'água entra em contato com o plástico, né, com a superfície lá que está o gelo, e se condensa, tá? B, o que acontece com a água que se formou no filme do plástico, né? Ela retorna, olha só, a água não ficou presa lá, as gotículas não ficaram presas, era um vapor da água, ficou presa, né? E depois o que que acontece? Ela cai. A partir da hora que ela ficou presa, ela se transformou de novo em líquido, tá? E começou a cair, né? Simulando a chuva. Lembram? Líquido, gasoso, gasoso, líquido, líquido, gasoso. É o ciclo da água na natureza. Você já viram em outras situações o processo observado? Se viram, registra. É uma resposta pessoal, tá, pessoal? Por exemplo, um outro lugar que dá pra gente ver é no banheiro, quando a gente vai tomar banho, tá? Não sei se vocês já repararam. Se não repararam, prestem atenção na próxima vez que vocês forem tomar banho. Detalhe que tem que ser com a água quente, tá? A água tem que estar. Não é para água fervendo, não. Água morna, tá?
não fica muito claro, mas dá para a gente perceber um pouquinho o vapor de água, tá? Na próxima vez que você for tomar banho, prestem atenção. Bom, importante lembrar também que não é para ficar tomando banho lá 40 minutos, 2 horas, não. Você está gastando água, você está gastando energia, viu? Tá? O banho demorado aí é 5, 10 minutos no máximo, pessoal. E olha lá, né? 10 minutos já é muito tempo. Mas vamos entender. A água morna está caindo, né? Gera então o quê? Vapor de água. A parede tá uma temperatura mais fria, né? O que acontece então? O vapor d'água sobe, vai subindo ali, chegou em contato com a parede e geram as gotículas novamente. Ela só não vai cair mesmo porque ela está grudada na parede, né, pessoal? Mas é um outro exemplo aí também que dá para a gente ver essas transformações da água, tá? Líquido, gasoso, líquido, tá? Aí vocês podem também fazer, tá, o recorte, questão 1, colocar e colar aí no lugar que você leu de acordo com o ciclo lá, tá, da água. A questão 2 está te pedindo uns exemplos, tá, dos 3 estados que a gente já aprendeu: sólido, líquido ou gasoso. Vamos fazer? Isso daí já é fácil, já estão careca já tem a manha de fazer. Sólido, gelo, neve, geada, pessoal. E é mais difícil da gente ver esses fenômenos no Brasil, porque no Brasil tem um clima muito quente. Lembram que a temperatura é extremamente importante para fazer essas transformações, tá? É a temperatura que faz essas transformações de sólido, líquido e gasoso. Por isso que o Sol interfere, tá? No Brasil não é tão comum, tá, né? Na realidade, a neve aqui não tem como, né? Porque tem uma temperatura um pouquinho alta. A geada, de vez em quando a gente vê de manhã, assim, quando a gente está mais afastados no interior, assim, na roça, de vez em quando a gente vê geada, tá? É como se fosse um princípio de uma neve. Por que a gente não vê neve? Porque a temperatura é alta. Se a temperatura fosse baixa, né, como nos países que tem a temperatura um pouco mais baixa, né, aliás, bem mais baixa, é formada a neve. Os icebergs que vão estar aí nos oceanos, próximos ao Polo Norte, Polo Sul, o granizo e as geleiras, tá? Então, todos são exemplos de água no seu estado sólido. O líquido é o mais fácil: oceano, mar, rio, lago, lagoa, tá? Lençol freático, que é com um acúmulo de água lá debaixo do solo, tá, pessoal? E gasoso é o vapor d'água, né, no ar. Não sei se vocês já repararam, tá? Mas muita gente, um adulto, pode ter falado assim: oh, a umidade do ar está baixa, tenho que beber água. Sim, porque no ar existe vapor d'água, tá? E se ele estiver baixo, né, se a umidade do ar, tá, o vapor d'água estiver baixo, a gente tem que beber mais água ainda para se hidratar, tá? Uma curiosidade: quando em cidades litorâneas, onde tem praia, a umidade é extremamente alta. Por quê? Porque está próximo dos mares, tá? Não é de acordo com o ciclo da água na natureza. Então, qual que é o fator aí mais importante para as transformações? Temperatura. Então, onde que vai começar? Sol. Não é o sol, a luz do sol que vai definir se está quente ou frio, né? Então, o sol é o número 1, tá? Importante para o ciclo da água na natureza. Então, o sol aquece o quê? A água em qual formato? Líquido, para transformar depois em vapor da água. Então, olha só, a gente tem que procurar água líquida. Gotinhas, não, vapor não, O2.
Quando aquecida, evapora, né? Evaporou, formou o quê? Vapor d'água. Ó, aqui, ó, 3. Vapor d'água se mistura ao ar e sobe. Sobe, né? Se encontra com camadas frias, né? E o que que acontece? Junta ali o acúmulo de vapor d'água, vão formam o quê? Nuvem, tá? Então, o vapor d'água sobe, acúmulo de vapor d'água junto, forma as nuvens. E quando tem muito, o que acontece? Aqui, muitas gotinhas juntas ficam pesadas e caem em formato de chuva. Tranquilo, né? Então, quais caminhos a água da chuva pode fazer nos diferentes ambientes por onde passa? Então, a chuva caiu. Por onde que a água pode passar? Quais caminhos? Bom, ela pode infiltrar na terra, né? Então, esse é o primeiro caminho, infiltrar no solo e chegar até os lençóis freáticos. Os lençóis freáticos, pessoal, é como se fossem grandes, enormes piscinas, tá? No fundo, bem debaixo do solo. Tá? A água doce é extremamente importante. A água que está lá, a água doce é extremamente importante para a natureza, tá? E água extremamente limpa, tá, pessoal? Então, um caminho é esse. Pode ir lá para o lençol freático. 2, evaporar e fazer a chuva novamente, continuar com o ciclo, tá? E 3, abastecer os rios, lagos e lagoas, né? É uma outra possibilidade. Aí, ó, mostrando o exemplo, pessoal, do lençol, da água ou lençol freático, tudo bem? Existem aí, ó, é onde eles constroem essas fontes, tá, de água. Eles têm acesso até o lençol e podem retirar a água limpa dali. É super importante, pessoal, e devemos preservá-la, porque, primeiro, que é muita água, tá? E a gente deve preservá-la para não começarmos a poluir essas reservas de água, tá? Poxa, a gente já polui os rios, né, o mar. Imagina se a gente começar a poluir também os lençóis freáticos. Ou então os aquíferos, pessoal. Uma outra curiosidade são os aquíferos. Como se fosse também um piscinão, tá? Extremamente grande, tá? O mais famoso é o aquífero Guarani. Olha a extensão dele, tudo de azul aqui, ó. É o aquífero. Temos aí o Brasil, tá? O mapa do Brasil. E de azul está representado o aquífero. Tudo que está aqui, ó, abaixo do solo é água, tá? E assim, é bem abaixo até, inclusive, de alguns rios, tá? E é extremamente importante, pessoal, tá? Devemos preservar os nossos aquíferos, pois lá existem a água limpa, né? Extremamente importante para nós. Turminha, finalizamos então a nossa correção. Até a próxima videoaula. Bons estudos e não se esqueça.